Olá! Neste vídeo daqui do canal eu vou falar sobre como integrar sua aplicação ASP.NET Core, especificamente versão .NET 6, com o serviço do Redis, que é um banco de dados no SQL de tipo par chave-valor e altamente performático. Então, no caso, ele é um caching distribuído, ou seja, mais indicado aí para cenários de maior performance, para que você possa utilizar além da sua memória da aplicação. Porque, por exemplo, tem inclusive um vídeo aqui no canal que eu falo sobre Memory Cache, mas Memory Cache, a memória está restrita apenas à instância da aplicação. Então aqui já estamos falando de um cache distribuído, onde você pode utilizar, por exemplo, uma estrutura, uma arquitetura de microserviços. Então, vamos começando aqui. Como exemplo, eu vou disponibilizar o código-fonte aqui nos comentários. Eu tenho um controller, um exemplo tradicional de to-do, um to-do list. Então aqui eu tenho um controller, ele está acessando aqui, recebendo o DB Context, embora em um cenário, geralmente eu prefiro utilizar, por exemplo, um repositório, afinal eu gosto de utilizar abstrações, é uma característica bem importante aqui do Clean Code, de inverter a dependência, mas aqui eu estou utilizando o DB Context para acessar os dados, eu estou configurando esses dados aqui. Basicamente o DB Context tinha apenas um registro, um DB set, uma tabela chamada todos, que a chave é o ID, tá? E aqui na minha classe Program eu estou fazendo aqui a configuração dele utilizando o banco de dados em memória, tá? Então vamos lá. Como eu posso evitar de sempre ficar consultando o banco de dados? Então, para cenários que o dado é um pouco mais estático, por assim dizer, é bem interessante você trabalhar com, ao invés de sempre atingir o banco de dados, a cada consulta, você ter algum outro ponto para agilizar essa entrega dessa informação. Tá? Então, nesse exemplo aqui eu tenho uma consulta utilizando o Intiframework Core, em memória, mas poderia ser um banco de dados SQL Server. Eu utilizei o banco de dados memória simplesmente por conveniência, tá? E aqui estamos fazendo o alcance, a publicação, utilizando o post, salvando aqui, chamando save changes posteriormente. E aqui estou fazendo uma consulta usando o single order for async, tá? Então a ideia vai ser o quê? Que a primeira consulta, eu, claro, vou ter que alcançar o banco de dados, só que a partir da segunda requisição, a partir da segunda eu sempre atinja a cache, tá? A cache do Redis especificamente. Então vamos lá, vamos começar aqui na classe Program. Vamos começar aqui configurando o Redis, tá? É bem simples a configuração. Eu vou utilizar aqui a biblioteca Exchange Microsoft.extensions.caching.stack Exchange Redis, tá? Instalar aqui no meu sistema. Enquanto isso, antes mesmo de configurar lá, para aproveitar já e de uma vez na parte da minha classe program.cs, eu vou vir aqui em Infrastructure, vou criar uma pasta aqui chamada Caching e criar aqui uma interface chamada eCaching Service, tá? E em seguida criar aqui uma classe Caching Service, tá? Ele no caso aqui está utilizando aqui essa estrutura que é da pasta, curioso, porque o projeto na verdade se chama Redis To Do List API, mas vou corrigir isso aqui, To Do List, uma limitação aí quando estou utilizando o Visual Studio Code, de utilizar sempre a pasta de maneira literal. Então vou pegar aqui a referência apenas do meu API e mandar aqui, tá? Ok. Então, quais são os métodos que eu vou determinar aqui no meu caching service? Vai ser dois métodos. O primeiro ele vai ser o setAsync, onde eu vou receber uma chave e um valor em string. E vou chamar outro que vai retornar um string, que vai ser o getAsync, ou seja, aqui eu vou atingir, eu vou chegar no Redis. Luiz, como eu posso executar o Redis na minha máquina? Eu vou deixar um comentário aqui na barra da descrição. Na verdade, vou provavelmente utilizar a descrição mesmo para colocar o comando para ser executado, tá? Ou melhor ainda, eu vou utilizar o README do projeto do GitHub, tá? Eu já coloco todas as instruções para você começar a executar. Tanto você vai aprender a como inicializar o Redis localmente, quando você vai conhecer a ferramenta que eu vou utilizar aqui para mostrar
as minhas pares-chave e valor, tá? Então vamos lá, já tem um caching service. Aqui eu vou estar e caching service. Implementar aqui minha interface. Pronto. Antes de avançar, agora sim a gente pode vir aqui no meu program.cs. Vou adicionar aqui já o meu caching service no meu container de injeção de dependência. Opa! Como não pegou a referência ainda, ele já fica dando esses autocompletes bem particulares, né? Pronto. E agora eu vou configurar o Redis, tá? .services.add stack exchange redis cache, tá? E aí eu vou fazer um par de definições aqui, tá? A primeira delas vai ser definir um instance name. Basicamente vai ser um prefixo para as minhas chaves, tá? Quando for adicionadas no Redis. E vou chamar aqui o configuration, onde eu vou basicamente passar aqui qual vai ser o meu o local, né, da minha aplicação. Então vou colocar aqui 6379, tá? Boto aqui a meu ponto e vírgula, tá? E com isso a gente já está configurando aqui na minha classe no program.cs, tá? Então vou vir aqui no meu caching service, vou adicionar aqui como parâmetro o iDistributed cache, vou chamar aqui de cache, vou criar aqui um campo read-only privado, do tipo iDistributed cache, distributed, e cache igual a cache, tá? Vou adicionar aqui minha referência ao meu extensions cache distributed, e aqui eu vou poder começar a chamar meus métodos. Então vamos lá. O getAsync, esses métodos são bem tranquilos, tá, de implementar. Vou simplesmente retornar await cache.getStringAsync, passando a minha chave, né? Eu vou obter o objeto no meu Redis, passando aqui a chave dele, tá? Uma parte importante quando eu for salvar a minha chave e valor é que eu vou precisar definir aqui, né? Na verdade é interessante você definir as opções para salvar, tá? Nessas opções você pode, entre outras propriedades, você pode especificar, por exemplo, qual vai ser o tempo de expiração, né? Tanto o absoluto quanto o sliding, que é o chamado. Ou seja, quando você passar um período X específico sem acessar, ele já expiraria, ou colocar um tempo absoluto, que independente disso, né? Independente de se ele está sendo acessado ou não, ele vai ser expirado, tá? Então vamos lá. Então eu vou definir aqui new distributed cache entry options. Aqui eu vou passar aqui meu absolute expiration relative to now. E em relação agora, eu vou colocar aqui meu time span, a partir dos segundos, vou colocar 3.600, né? Uma hora. E colocar o sliding expiration igual aí, ponto from seconds, 1.200 segundos, tá? Então vamos colocar 3.600 segundos para o absoluto, a expiração absoluta, e 1.200 para a sliding, né? Que, como comentei, é realmente, se você passar um tempo específico, né, sem acessar, ele já expiraria, e o tempo absoluto é realmente absoluto, né? Passando o tempo ele já expiraria, tá? E no setAsync eu vou chamar aqui o await cache.setStringAsync, passar o key, passar o value e passar o options, tá? As opções são definidas apenas na hora de escrever, né, o par de chave e valor, tá? Então, com isso, a gente já tem implementado o nosso serviço de caching. Podemos vir aqui no nosso controller e adicionar aqui no construtor, né, via injeção de dependência. Então, posso vir aqui utilizar o eCaching Service, chamar aqui de cache simplesmente, eCaching Service, cache, vamos lá, cache igual a cache. Tá? E aí vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, o que eu vou fazer aqui basicamente, eu vou fazer uma consulta. Vamos lá, posso fazer uma consulta na cache, por exemplo. To do cache.
que vai ser realmente onde primeiramente eu vou fazer a minha consulta. Então primeiro eu vou checar na cache. Se não estiver lá, eu vou realmente fazer a consulta no banco de dados. Então vou fazer cache.getAsync, passar aqui meu id.toString. Tá? Aqui agora eu vou separar esse to-do, tá? Esse to-do eu vou deixar aqui declarado, beleza? Mas eu quero fazer a atribuição dele dependendo do fluxo, como o fluxo vá, certo? Então vamos lá, primeira coisa, se o valor que eu retornei do meu cache for nulo, tá? Ou vazio, enfim, né? No caso a gente está falando de nulo, né? Se caso a gente for passar. Se ele for nulo, por exemplo, eu não quero, na verdade eu vou querer fazer uma consulta aí do banco de dados. Nesse caso, estou aqui na checagem, estou usando o não, né? O negativo. Então se ele não for nulo, eu então já posso retornar, tudo bem, né? Vou fazer aqui, ó, tudo vai ser igual ao, vai ser igual ao quê? Eu vou deserializar, né? Na verdade é isso mesmo, deserializar. JSON comfort.deserialize object, passando aqui meu to-do cache, tá? Agora, vamos lá, outro cenário. Agora, imagine que o cenário que eu não tá na minha cache, né? Retornou nulo na minha cache. Então, aí sim eu quero adicionar a consulta do meu banco de dados. E se ele for nulo, retorno not found e no final eu vou fazer o set na minha cache desse to-do, né? Então, vou aqui passar como chave o meu ID e como valor eu vou passar, por exemplo, o meu próprio to-do, tá? No caso, como é string, eu vou passar aqui, usar o próprio JSON do NewtonSoft para fazer a serialização desse objeto, tá? E aí retorno o to-do. Então aqui, olha o fluxo, né? Checo a minha cache. Se ela for diferente de nulo, eu já faço o quê? Né? Faltou só aqui o return, né? To-do, né? Porque senão ele vai fazer a consulta de qualquer forma, né? Então é importante aqui ele retornar e não avançar mais depois disso, tá? Mas aí se ele for nulo, então eu vou ter que fazer consultar o banco de dados, fazer uma checagemzinha se ele existe ou não, se não retorna not found e finalmente eu vou aqui fazer o set async, né? Adicionar esse par chave valor para a minha cache. Então com isso eu já posso executar a minha aplicação. Vamos lá, esse problema CS eu coloquei localhost, espero que resolva isso por estar no Mac. Vamos lá. Estamos aqui. Então vamos lá, vamos cadastrar aqui. Tarefa 1. Tarefa 1, tá? Executar. Salvo, tá? Salvou. Então se eu for fazer aqui a minha consulta, por exemplo, 1, aqui ele está consultando o meu banco de dados, já fez uma consulta, então se eu vier aqui, por exemplo, abrir meu Redis, você vai ver aqui que já tem o instance 1, né? Então instance 1, aqui, né, que é esse registro aqui chave, a gente vai ver aqui o nosso objeto que já está salvo, né, na nossa aplicação, né? Eu acredito que poderíamos fazer o seguinte, podemos adicionar, antes que, só para garantir, né, só para deixar claro aqui, podemos colocar aqui um console.writeLine, tá? Então, added to cache, tá? Então vamos adicionar para cache. Então podemos fazer aqui, na verdade aqui é loaded from cache. Eu tive que abrir no meu Visual Studio for Mac, simplesmente porque o meu VS Code acabou do nada, não estava mais executando a aplicação por um erro aqui do sistema operacional. Mas enfim, né? Mac M1 é complicado. Vamos lá. Todos controller, então vamos colocar aqui um ponto de interrupção, né? A gente estava usando aqui um writeLine, mas agora a gente tem um ponto de interrupção, né? Colocar aqui e colocar aqui, tá? Então vou abrir aqui o meu Swagger e fazer aqui um cadastro, tá?
A parte curiosa é que se eu fizer agora um cadastro, ele vai cadastrar com valor 1, só que eu já tenho uma instância 1. Então, para garantir, vou remover aqui minha chave, né, chave valor do meu Redis, mandar registrar, salvou, e agora eu vou olhar o Redis. Vamos esperar um pouquinho. Na verdade, quando ele cadastra em si, ele não faz, né, não adiciona no Redis, parte importante. Consulta. Ó, chegou aqui na parte do banco de dados, tá? E pronto. Tá? Seguir aqui. Abrir aqui o nosso Swagger só para mostrar e ele retornou normal, tá? Agora vamos fazer uma segunda chamada. Olha agora como ele entra pela cache. Então ele não vai mais passar por aqui, né? Ó, ele vai passar para cá e retornar diretamente da cache. Pronto. Ou seja, com isso nós já estamos visualizando. Vou fazer o load aqui, já está no instance 1 aqui, já está no nosso objeto. Com isso visualizamos como podemos integrar uma aplicação ASP.NET Core, especificamente aqui o .NET 6, com o nosso Redis. Para mais vídeos, siga aqui o canal. Você achou que eu ia acabar o vídeo? Então, aproveita, segue aqui o canal. No link dos comentários você também vai poder entrar em contato, né, comigo para saber se conhecer um pouco mais dos meus treinamentos, na minha plataforma, por exemplo, mais focado em desenvolvedores.net e também nas mentorias que eu organizo.